E se eu dissesse a você que a missa que você conhece e frequenta tem menos de 100 anos? Você acredita em mim? E se eu te dissesse que existe uma missa que você provavelmente não conhece, que foi celebrada oficialmente por mais de 400 anos? E aí, você acredita em mim? Então fica aí depois da vinheta que eu vou mostrar para você detalhes sobre essa santa missa que você provavelmente não conhece. Vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Lucas Lira, você está no canal Salve a Igreja de Sempre e hoje eu vou falar para você sobre a missa tridentina ou a missa tradicional ou a missa de São Pio V ou a missa latim, enfim, como você queira chamar, como você conhece, como você ouviu falar, fica a seu critério. Bom, vou falar para você sobre essa missa, que foi a missa oficial da igreja do ano de 1570 até meados dos anos 70, agora de 1970. Só uma ressalva, pessoal. Eu não sou sede vacantista, eu acredito no Papa, eu acredito na legitimidade do Papa Francisco, o aceito como Papa, frequento a missa moderna. Eu não sou esses malucos que acham que tem que acabar tudo e fazer, enfim, não. Se você tiver oportunidade, obviamente, na sua cidade, de frequentar a missa tradicional, ótimo, vá para você ver como é que é. Veja se você se identifica, não é um rito proibido, não deve ser proibido, aliás, isso tem que ficar bem claro. E você pode ir lá ver como é que é, tirar suas próprias conclusões. Eu digo isso não pelo que eu leio, não pelo que eu assisto, mas por ter frequentado muito tempo e ainda de vez em quando frequentar a missa tradicional, a missa tridentina. Então eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa e eu quero só passar para vocês aquilo que eu vi com os meus próprios olhos e que me encantou muito e que me faz muito bem. Faz muito bem para minha fé, faz muito bem para minha família. E, enfim, faz bem para a minha vida de modo geral, minha vida cristã, para a minha vida espiritual. Então eu quero compartilhar isso com vocês, é só isso. Não tem nenhum sentimento de revolta, não tem nenhum desejo de criar aqui um grupo de resistentes, não tem nada disso. Eu só quero divulgar para vocês, para que vocês conheçam e saibam a igreja que vocês frequentam, para que vocês não achem que a gente tirou tudo isso do nada e que tudo foi feito a partir do nada, tá bom? Então esse é o intuito dos vídeos deste canal. Divulgar a igreja tradicional, a igreja antiga, a igreja pré-conciliar, tá bom? Bom, como eu disse a vocês, a missa tridentina, missa em latim, missa tradicional, ela foi promulgada por São Pio V através da bula Quo Primo Tempore, que foi uma bula que foi promulgada pelo Papa São Pio V no ano de 1570. Essa bula nada mais é do que a junção de vários ritos que existiam na época, ritos católicos espalhados pelo mundo, onde o Papa foi lá e disse assim, não, a partir de agora vai ser esse rito aqui, vocês vão seguir dessa forma, essa missa ela é imutável, estou canonizando essa missa e a partir de hoje esse é o rito oficial da igreja. Então a partir daquela data, obviamente, existia um delay aí, estamos falando da Idade Média, para que todos os países começassem a celebrar essa missa, mas a partir dessa data, então, presume-se que qualquer lugar que você fosse, a missa seria a mesma. E essa missa é em latim porque na época que essa missa foi promulgada, a língua oficial da igreja era o latim. Isso é bom por dois motivos. Primeiro que o latim, para nós latinos, é uma língua fácil de ser entendida, uma língua fácil de ser discernida. Se você for na missa tradicional aí perto da sua casa, você vai perceber que em muitas partes dá para você entender o que está sendo dito. Então, para a gente é muito mais fácil absorver essa liturgia, entender essa liturgia, como ela funciona, enfim, todas as partes da missa. E é bom também porque unifica todos os ritos em um só. Então, mesmo que eu participe de uma missa aqui na minha cidade, ou participe de uma missa, sei lá, em outro país, por latim ser uma língua universal da igreja, a missa não vai mudar para mim. O que vai mudar é apenas as partes que usam o vernáculo, isso é, que usam a língua local, que é o evangelho e o sermão. Bom, então algumas coisas que você precisa saber sobre essa bula que o Papa publicou no ano de 1570. A bula ela é bem detalhada e o Papa ele é bem incisivo nas frases que ele diz. Eu vou pôr alguns trechos aqui para vocês terem ideia de como ela é séria e de como ela foi levada a sério por muitos anos pela igreja e é levada a sério até hoje. E a fim de que todos, em todos os lugares, adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas,
decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que esta, conforme o missal publicado por nós em todas as igrejas. Além disso, o Papa ainda é mais incisivo e diz o seguinte: além disso, em virtude da nossa autoridade apostólica, pelo teor presente da bula, concedemos e damos o indulto seguinte: que doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou, por temerária audácia, se opor à presente disposição de nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Bom, gente, eu não vou entrar em detalhes nessa parte porque é muito polêmica, existem N discussões de teólogos e doutores da igreja em relação a isso, mas o que Pio V diz basicamente é o seguinte: não pode ser modificada para sempre. E é o peso de um santo, que é São Pio V, de uma bula que foi canonizada pela igreja, isso é, ela é de fato imutável, não se pode mudar essa lei instituída pelo Papa. Bom, como eu disse a vocês, a minha intenção aqui não é provocar nenhuma revolta, nenhuma polêmica, nem incentivar você a sair por aí dizendo que a missa nova é proibida. Mas essa missa, ela não pode ser suprimida. Então a igreja não está fora dessa jurisdição, porque hoje em dia são celebradas missas no rito de São Pio V e a missa não é proibida. Inclusive, missas no Vaticano são celebradas no rito extraordinário. Então, não podemos dizer que a igreja proíbe essa missa. A igreja adotou um novo missal a partir de Paulo VI. As orações eucarísticas são iguais às missas de São Pio V, porém são rezadas no vernáculo. Então, dessa forma, nós podemos dizer que sim, a igreja mantém essa palavra, porém, ela não usa mais o rito de Pio V como um rito ordinário da igreja, sim um rito extraordinário da igreja. Então, a igreja não proíbe o rito de São Pio V, não pode proibir o rito de São Pio V, porque o próprio Papa a instituiu como santa e como imutável para sempre. Bom, aí você me pergunta assim, então o Papa Pio V teve que inventar esse monte de informações, essa liturgia, para colocar ela em vigor na missa e para que ela fosse, então, espalhada para o mundo todo como rito oficial da igreja, né? A resposta é não. Na verdade, desde o século I e II, nas várias regiões que a igreja se espalhou, já existiam esses principais textos que fazem parte da missa tridentina hoje. Isso é, as pessoas já estavam celebrando, né, os sacerdotes já estavam celebrando a missa bem parecido com o que ia acontecer depois em São Pio V. Até a época de São Gregório Magno, a missa já era muito parecida com o que foi promulgado por São Pio V. Isso é, São Pio V ele não inventou nada, ele começou a compilar o que já existia de comum entre as celebrações que foi deixado por Cristo, e ele promulgou os textos e o missal, que serviria como base. Naquela época eles não tinham o ano inteiro redigido em um missal. Então o trabalho de São Pio V basicamente foi reunir essas informações e promulgar um missal para que fosse um movimento uniforme da igreja a partir dali. Então a igreja teria um guia, que é um missal, para celebrar as missas, e aí todo mundo estaria em conformidade universal. Esse foi o trabalho de São Pio V. Então a gente pode dizer que a missa, na verdade, não é tão de São Pio V assim. Ele foi só o Papa que compilou essas informações e deu o missal à igreja, mas essa missa ela já estava sendo celebrada em vários lugares, é claro com alguns detalhes diferentes, mas ela já estava ali de forma universal sendo celebrada, porque nós acreditamos que a missa é uma herança deixada por Cristo. Então Cristo ensinou os discípulos a como celebrar a missa, como fazer o rito de forma perfeita. Então São Pio V foi o responsável por reunir essas informações, traduzi-las para a língua oficial, vamos dizer assim, e manter aí um missal, dar esse presente à igreja que é o missal romano. Mas eu falei tanto de missal aqui, vocês nem sabem do que eu estou falando, né? Eu vou mostrar o missal para vocês agora. Bom, o missal é isso daqui, gente. Parece uma bíblia, né? Na verdade, esse aqui é o missal do fiel, a gente chama de missal romano cotidiano. Aqui estão todas as orações da igreja, todas, que um leigo pode ter acesso, até mesmo as que um padre pode ter acesso. Tem exorcismos aqui dentro também. E tem aqui uma parte que é muito interessante e a parte que mais nos interessa nesta altura do nosso vídeo, que é o ordinário da missa. O ordinário da missa, gente, nada mais é
do que a forma litúrgica para que você possa acompanhar a missa sem se perder. No caso da missa em latim, nós temos aqui do lado direito a versão em latim e nós temos do lado esquerdo a tradução em português. Então você pode acompanhar as orações do padre lendo aqui em latim, aprendendo já o latim, que é uma língua oficial. É muito importante para você, fiel católico. E aqui você pode ver as traduções das orações, do que está acontecendo ali. Bom, então como eu disse, a missa ela é separada em várias partes, né? Então primeiro temos a preparação, que são as orações ao pé do altar. Você está vendo aí agora as orações ao pé do altar? São as orações que o padre faz como celebrante antes de subir até o altar. Então são orações muito específicas, muito particulares da devoção do padre. E, claro, ele segue o rito romano para fazer essas orações, ele não faz essas orações ao acaso, ele se prepara, ele confessa. Então os acólitos estão junto com eles. E nas missas cantadas, o coro começa logo pelo canto do introito. De pé diante dos degraus do altar, o celebrante começa a missa fazendo o sinal da cruz. Então começa a missa nessa parte. Bom, depois disso, como eu disse, o celebrante ele vai se confessar, então ele diz o confiteor. E depois dele, os assistentes também, isso é, os acólitas também vão rezar o confiteor, que é o ato de contrição, né, propriamente dito. Bom, nessa hora que o celebrante se inclina, ele diz o seguinte: ó Deus, volvei para nós o vosso rosto e dai-nos a vida. E aí existem respostas que quando a missa é cantada, como eu disse, você não ouve. Aí então o celebrante vai subir para o altar e vai fazer isso novamente com uma oração. Afastai de nós, Senhor, vos pedimos as nossas iniquidades, a fim de merecermos entrar de alma pura no Santo dos Santos. Isso é, entrar de alma pura no tabernáculo. Nas igrejas antigas, o tabernáculo, o Santíssimo Sacramento, o lugar onde Jesus ficava guardado, era o centro da igreja. Em muitas capelas antigas, você vai entrar, você vai ver que lá no centro está o Santíssimo Tabernáculo, enfim. Então, a missa é celebrada diante de Jesus. Por isso que às vezes a gente ouve assim e fala assim: ah, mas o padre fica de costas para o povo. Não, ele não fica de costas para o povo. Ele fica de frente para Jesus, que está ali naquele tabernáculo. Então a reverência máxima não é para os homens, e sim para Deus. Essa foi a principal mudança que foi notada no novo rito da missa promulgado no Concílio Vaticano II. Em seguida é cantado o Kyrie eleison, que é o ato penitencial propriamente dito da missa. Logo após o Kyrie eleison é o Glória, que também é cantado inicialmente pelo padre e depois acompanhado pelo coro e pelo órgão.
Depois disso, a coleta e as orações que seguem esta parte da missa, e a epístola, que é a primeira leitura, vamos dizer assim, a leitura que é ordinariamente extraída das epístolas ou carta dos apóstolos, daí é o nome de epístola. Algumas são tiradas dos escritos do Antigo Testamento, e as epístolas do ano litúrgico formam um conjunto doutrinal de alto valor para a vida cristã. Eles são pensados para fazer parte da missa ali certinho, para que eles sejam de alto valor para a sua vida cristã, isso é, para que eles agreguem mais ainda para a sua fé cristã católica. Depois disso, o padre ele reza uma oração de purificação para aí sim recitar o evangelho do dia, fazer a leitura do evangelho do dia.
Finalizada essa parte, o padre vai fazer o sermão em português, vai propriamente fazer a homilia, né, dessa missa, e logo após a homilia é a oração do credo, que segue aí, termina-se o rito, o primeiro rito das celebrações, preces pessoais e afins, pessoais e da Assembleia, e começa-se então o rito eucarístico, que é o que nós vamos deixar para o próximo vídeo. Every day at Compline, the night prayer of the church. The church prays through... Bom, então a primeira parte da missa são todas essas orações que estão aqui no comecinho do missal até o finalzinho do sermão, quando a gente começa a rezar o credo, que é a nossa profissão de fé. Aí começa a parte eucarística da missa, que é de fato o sacrifício refeito de Jesus. Até então, você tem o introito da missa, a aspersão, o Kyrie eleison, que é o Senhor tem de piedade de nós, que é o ato penitencial. Tem as leituras da missa que são feitas pelo padre em latim e em português, no nosso caso. Então você não tem a preocupação de falar assim, mas o padre vai fazer o sermão em latim? Não, ele vai ler o evangelho em latim, depois vai ler em português e vai fazer o sermão no idioma vernáculo, isso é, no idioma daquele país. Não vai fazer o sermão em latim, até porque não sei se padres falam latim fluentemente mais hoje em dia, que é uma coisa bem difícil por sinal. Depois disso, começa então o rito do sacrifício, que é a refação do sacrifício do Nosso Senhor aqui na Terra através da Santa Missa. Bom, esse rito eu vou deixar para o próximo vídeo, então se você quer saber mais sobre a Santa Missa, fica ligado aí que em breve vai ter mais um vídeo falando sobre essa parte específica da missa, que é a parte do rito do sacrifício, que é a parte mais importante da missa, tá bom? Então fica aí e no próximo vídeo você vai ver a segunda parte da missa, que é o santo sacrifício da missa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, fica aí, se inscreve no canal para você não perder vídeo nenhum. Manda para aquele seu amigo que tem curiosidade de saber como é que é a missa, ele vai gostar, tenho certeza. E vá você também procurar aí na sua cidade, na sua paróquia, enfim, no lugar onde você mora, se existe a missa tradicional para você dar uma olhadinha, ver como é que é e sentir essa experiência de uma liturgia impecável, de uma liturgia rica, para que você possa também aí tirar suas conclusões se você vai frequentar a missa tradicional mais vezes ou não, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo, na segunda parte do nosso vídeo. Valeu!